Seja bem-vindo, aluno IMD, a mais uma aula de História. Eu sou o professor Jackson, seu professor de História, e hoje nós vamos estudar um evento muito legal, hein? Essa é uma das partes da história que eu mais gosto de trabalhar, esse momento de transição entre a monarquia e a república. Tá? Então, o objetivo dessa aula é fazer que você entenda como foi esse período da monarquia, né? Como foi o seu finalzinho e a passagem ali para a república, tá joia? Seja bem-vindo, é muito legal estar com você. Eu espero que você esteja gostando de todas as aulas que tem participado conosco até aqui. Eu espero estar sendo claro quando trago essas informações históricas para você, mas eu deixo sempre aquela orientação para que você busque aí outras informações em sites, livros. Tem muita coisa legal na internet e a gente só tem que dar uma filtrada, né? Que tem alguma coisa que não é muito legal também, tá joia? Seja bem-vindo, pegue a sua caneta, o seu lápis, o seu pedaço de papel e vamos nessa viagem aí, que foi a passagem da monarquia para a república. Pessoal, se nós fizermos uma análise, tá, de toda a história do Brasil a partir da chegada de Pedro Álvares Cabral, logicamente, né? Porque se nós levarmos em consideração todo o período anterior, nós vamos ter que falar aí de que alguns 1000 anos, que é quando os primeiros seres humanos chegaram aqui. Né? Existem várias teorias que falam da chegada desse ser humano, mas nós não temos certeza de absolutamente como nada aconteceu. Né? O que temos são apenas teorias. Tá? Mas quando nós falamos da chegada dos portugueses, isso tudo foi documentado. E como estudante de história, nós trabalhamos com fontes históricas, não é verdade? Quando não temos certeza, nós tecemos ali algumas teorias para a gente poder trabalhar. Muito bem? Então, olha só. Pedro Álvares Cabral chegará ao Brasil no dia 22 de abril de 1500. Tá? Nós estamos, nesse momento em que eu falo com você agora, que eu gravo essa aula para você, tá? Nós estamos aí em 2021. Tá? 2021. Então, são basicamente, vamos arredondar aí para 500 anos de história do Brasil a partir de Pedro Álvares Cabral. Então, se nós levarmos em consideração o período em que houve um governo português em que se havia reis e imperadores, a maior parte da história do Brasil, tá? O Brasil teve sob o seu governo um rei ou um imperador. Uma monarquia estava tomando conta do governo brasileiro, do povo brasileiro. Tá? Então, só a partir de 15 de novembro de 1889 vai acontecer aí a passagem, tá, da monarquia para a república. Muito bem? Então, só para que você entenda que a maior parte, tá, do povo que já viveu no Brasil, a partir da chegada dos portugueses, terão sempre aí o governo de um rei. É lógico que aí nós vamos ter monarquias imperialistas, absolutistas, monarquias constitucionais, né? Que vai ter todo um corpo ali que ajuda o rei. Enfim, serão vários modelos, mas em determinado momento há uma ruptura. Em determinado momento esse modelo chega ao fim, tá? E hoje nós vivemos o modelo republicano. Muito bem? Mas como isso aconteceu? Esse é o nosso objetivo nessa aula, de fazer que você entenda aí, que você entenda como isso chegou ao fim, tá bom? Então, 15 de novembro de 1889, tá? Há quase 70 anos, uma monarquia estava instalada no Brasil, tá? De forma independente. Por quê? Porque Dom Pedro I ele proclama a república no Brasil no dia 7 de setembro de 1822. Isso, como eu já falei para você, dura até 15 de novembro de 1889. Tá joia? Mas vamos entender esses dois modelos de governo, como eles são? Tá? Vamos entender como eles funcionam. O que é uma monarquia e o que é uma república. Tá? Sem olhar para o slide. Pensou aí? Você sabe a resposta? Então vamos lá. Monarquia é uma forma de governo em que o poder supremo está nas mãos de um monarca, um rei. Esse cargo é vitalício, ou seja, até o cara morrer, tá? E quando ele morrer, vai passar para os filhos dele. Então, no Brasil, tá, de forma definitiva, em território brasileiro, de 1822 até 1889. E no período anterior, tínhamos um rei que estava em Portugal que tomava conta do Brasil.
tá bom? Então, república. O que é uma república? Tá? A palavra república é uma palavra de origem grega, tá? Res publica significa coisa pública, tá? Então, vai acontecer aí um levante militar, vai acontecer aí uma insatisfação, um quebra-pau danado no Brasil inteiro, e no dia 15 de novembro de 1889, tá, se instala essa forma republicana, federativa, presidencialista de governo no Brasil. Ou seja, através do voto do povo, seriam eleitos novos governantes. Muito bem? Do poder aí executivo e do poder legislativo, sendo que o poder judiciário, esses seriam indicados pelos executivos do poder brasileiro a partir de então. Tá bom? Então, de uma coisa hereditária para uma coisa pública. Tá bom? Só que lá no comecinho não vai ser bem assim que as coisas vão acontecer, entendeu? Porque a primeira fase da República, nós vamos ter aí o Marechal Deodoro da Fonseca como o primeiro presidente da República, e depois nós vamos ter o Floriano Peixoto, e eles não foram eleitos pelo povo não. Tá bom? Eles não chegaram ao poder através do voto popular, tá joia? Eles foram ali colocados ali, e a partir deles, tá, a coisa começa a acontecer de forma pública, não muito legal, porque o Brasil vai estar vivendo um período chamado de República Velha, né, que é a base do voto era o coronelismo, né? O voto era um voto aberto, não era secreto como é hoje. Então, se o cara não falasse em quem ele estava votando, ele levava cacetada, perdia o emprego e era escorraçado da cidade. Então, foi um começo aí muito complicado da República, mas foi exatamente o que aconteceu até o momento que nós estamos vivendo hoje, né? Com todos os benefícios, com todos os malefícios, e eu tenho certeza que você, meu aluno, você, minha aluna, já é maduro o suficiente para entender o quão benéfico e o quão maléfico é o sistema republicano que você e eu vivemos nesse momento na história do nosso país. Tá bom? Então, vamos lá, continuando, explicando aí, tá? Qualquer regime, tá, tem problemas. E como foi uma transição muito rápida, aconteceu de forma muito rápida, teve um monte de problemas, tá? Tanto a monarquia, tá, em todo de 1822 a 1889, teve problemas. O período intermediário, que foi o período regencial, teve problema, tá? E o período posterior, que é o que vivemos até hoje, tem problema até hoje, que é a República. Tá? Até hoje, o modelo republicano brasileiro, presidencialista de coalizão, tem os seus problemas. Tá joia? Então, entender esse processo para nós é muito interessante. Entender o contexto que o Brasil vivia no século XIX, quando tudo isso aconteceu, pessoal, é fundamental para nós entendermos o Brasil que nós vivemos hoje. Para nós entendermos quem são os políticos que estão no poder, quem são os senadores, os governadores, tá? O alto clero dos deputados no Brasil. Nós só podemos entender isso quando nós entendemos o século XIX. Aí você vai ver que hoje nós temos presidentes que desde o século XIX, governadores, que desde o século XIX as famílias deles mandam nos estados que eles governam até hoje. Vários estados do Brasil são assim até hoje, do século XIX até o século XXI. São mais de 200 anos de domínio de algumas famílias que estão no poder desde essa época. Tá joia? Então, só para que você entenda aí, tá bom? Vamos lá, vamos se aprofundar mais ainda, tá bom? Então, o período monárquico, ele vai se dividir em 3 fases. Primeiro reinado, de 1822, tá, até a abdicação de Dom Pedro I em 1831. Tá? Então, essa é a primeira fase da monarquia brasileira. Tá? A segunda vai ser o período regencial. Você já teve aula sobre isso, tá? Nas aulas anteriores nós explicamos isso assim de forma exaustiva, tá? Inclusive tem bastante exercício na sua prova, vai cair bastante coisa sobre esse período regencial, tá? E a última fase da monarquia no Brasil é o segundo reinado, quando o Dom Pedro II, tá, ele vai ser
alçado à maioridade, tá? Ali por um corpo governamental que vai modificar a Constituição da época, e é o mais longo período da monarquia brasileira. Tá? E teve muitos aspectos positivos demais, mas teve aspectos também negativos demais, e esses aspectos negativos fizeram que a monarquia chegasse ao fim. Eu quero explicar para você algumas características desses aspectos negativos. Muito bem? Então vamos lá? Então a monarquia ela vai entrar em crise profunda, tá? Nas mãos ali de Dom Pedro II. Teve problema nas mãos de Dom Pedro I? Demais. O período regencial foi terrível e cheio de problemas também. Mas os problemas que chegaram até Dom Pedro II, eles serão mais contundentes. Por quê? Porque Dom Pedro II agora estará mexendo com a alta classe aristocrata. O que essa palavra difícil quer dizer? Aristocrata. São os grandes fazendeiros da época. Lembrando que nesse momento da história do Brasil, a economia brasileira tem como base a produção de café, que era produzido principalmente no estado de São Paulo, tá? Em duas grandes regiões, tá? No Oeste Paulista, tá? Que eu conheço muito bem essa região toda, já morei lá inclusive, e nós vamos ter aí o Vale do Paraíba, que esse professor que vos fala teve o privilégio de nascer nessa região do Vale do Paraíba. Tá? Região do Vale do Paraíba, que era favorável, inclusive, à monarquia, que era mais tolerante ali, tá? Mas a maior riqueza, a maior produção de café, de fato, estava no Oeste Paulista nessa época. Tá joia, pessoal? Então, só para que você entenda, ambas as regiões, tá, faziam oposição à centralização governamental do Império. Isso, na verdade, foi um problema, sabe, desde as revoltas regenciais, sabe, nada balaiada, a Guerra dos Farrapos, e entrou aí em Dom Pedro II dando problema essa centralização governamental. Na opinião desse modesto professor que vos fala, talvez esse tenha sido o grande erro dos governantes da época, né? Não ter colocado ali ou não ter programado, enfim, é até anacrônico pensar assim, né? Não quero nem dar mais a minha opinião, sabe? Porque, poxa, eu não vivi aquela época, não é verdade? Tá? Mas o governo, ele tinha o poder nas mãos, enfim, ele devia ter lá os seus motivos, enfim, né? Não vamos julgar, né? Dá uma vontade de dizer que ele errou, na verdade, tá? Mas não vamos julgar não, tá bom? Então, pessoal, quando nós chegamos em 1870, na cidade do Rio de Janeiro, tá? É lançado o Manifesto Republicano, tá? É fundado já o Partido Republicano no Rio de Janeiro, mas de forma mais contundente, isso vai acontecer em 1873, 3 anos depois, em São Paulo. É fundado o PRP, tá? Que é o Partido Republicano Paulista. Tá? Então, ambos os partidos republicanos, entendeu? Eles tinham ali uma autonomia dentro desse governo, que era um governo monárquico. Isso é uma coisa muito positiva, tá? É uma coisa muito positiva. Denota aí um certo grau de democracia, mesmo nesta época, entendeu? Porque, se existe o Partido Republicano, a intenção é que eles queiram se tornar uma república, não é verdade? Mas eles estão vivendo dentro de um modelo monárquico, tá? Dentro de um modelo monárquico, tá? Então, esses dois partidos, eles vão empreender aí uma propaganda republicana, tá? E essa propaganda republicana, ela vai ganhar espaço dentro do meio político, tá? Então, isso tudo vai acontecer primeiro no Rio de Janeiro, a partir de 1870, e na sequência, 3 anos depois, 1873, em São Paulo, só que de forma muito mais forte, tá bom? Então tá aí, ó. Esse é o símbolo do PRP que eu trouxe para vocês, tá? Então, o PRP paulista, ele vai descer a lenha, entendeu? No modelo de monarquia hereditária. Eles não aceitavam esse negócio de o filho do cara vai ser o próximo monarca. E se ele não tiver vocação política?
entendeu? É essa que era a bronca na época, entendeu? Porque de repente o monarca ele não tinha vocação política, como se acreditava, por exemplo, que Dom Pedro I não tinha vocação política, tá? Ele acertou algumas vezes, errou a maioria das vezes. O Dom Pedro II, na minha modesta opinião, acertou mais do que errou, mas não foi suficiente, entendeu? Ele não conseguiu manter o modelo monárquico, tá, no Brasil. Inclusive, os Estados Unidos, nessa época, de forma muito contundente, ele não aceitava esse modelo europeu na América. Tanto é que não vai haver aí monarquias na América no futuro. Tá? Isso tudo estimulado pelo modelo norte-americano a partir de 4 de julho de 1776, quando se instalou ali uma república federalista nos Estados Unidos. Tá joia, pessoal? Muito bem? Então, o que acontece, pessoal? Na época de Dom Pedro II vai acontecer a Guerra do Paraguai. Tá? O Paraguai era um país tão forte, mas tão forte, mas tão forte militarmente, que precisou 3 países se juntarem para lutar contra o Paraguai. No meio da guerra, 2 países caem fora e só fica o Brasil. E o Brasil ele consegue vencer o poderoso Paraguai. Então o exército brasileiro estava com a sua moral nas alturas. Nas alturas. Então a salvação do Brasil, segundo as elites brasileiras, né, os grandes fazendeiros, né, que daqui a pouco serão chamados de coronéis, não estavam nas mãos do monarca, não estavam nas mãos do rei Dom Pedro II. Elas estavam, sim, nas mãos do exército brasileiro. Tá? O exército brasileiro que começava a ter uma vocação republicana. Tanto é que quando eles conseguem o seu intento republicano, quem que se torna o presidente da República Brasileira? O Marechal Deodoro da Fonseca. Tá? Na sequência, Marechal Floriano Peixoto. Tá joia? Então, havia todo um conjunto de interesses, tá bom? Então, os costumes políticos, tá? Eles foram purificados. E como eu já falei para você, o Exército Brasileiro ele entra em cena como grande salvador nacional. Por quê? Porque o Brasil ele ganhou muito território. Território que antes era território paraguaio, passou agora a ser território brasileiro. No Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Tá? Muito território é anexado do Paraguai ao Brasil, que consegue resolver esse problema aí, que foi o problema da Guerra do Paraguai, pessoal. Tá joia? Então, vamos lá. Então, os militares eles vão colocar a monarquia contra a parede, tá? Contra a parede. E vai ter uma situação, pessoal, que vai acontecer, que vai ser o fim da picada, tá? Porque forças internacionais, principalmente a Inglaterra, tá? Principalmente a Inglaterra, a França também, eles pressionavam o Brasil, que era a maior população de escravos do mundo na época, era o Brasil, tá? Que foi um modelo onde a escravidão durou mais, onde os escravos morreram mais, onde eles sofreram mais, foi no Brasil. Tá? Então, havia toda uma pressão internacional para que os escravos fossem libertos. E no dia 13 de maio de 1889, acontece o processo de libertação dos escravos. Entendeu? Bom para o Brasil, analisando de forma internacional, bom para os escravos, se nós analisarmos, né, que todo ser humano nasceu para ser livre, mas os fazendeiros, eles ficaram assim, ó, sabe, indignados da vida. Por quê? Eles eram dependentes da mão de obra escrava, pessoal. Entendeu? Eles ficaram ressentidos ali demais com a monarquia e passaram agora a apoiar o exército. O exército brasileiro nesse intento republicano. Tá? Então, nessa época, tá, o Dom Pedro II ele já não estava muito bem das pernas, já estava meio doentão, tal, e o povo achava que a monarquia estava meio que cambaleando, estava indo ali de mal a pior, tá bom? Mas o Dom Pedro II ele nomeia o Visconde de Ouro Preto
para chefiar o gabinete ministerial. Isso vai acontecer em minto para você, em julho de 1889. E o camarada ele vai ficar 3 meses no poder. Por quê? Porque o povo, o exército falou, pô, o rei tá ficando louco, pois um camarada que não tem nada a ver para chefiar aí o gabinete ministerial, e esse camarada tá levantando uma guarda à parte para cuidar do governo, entendeu? Então, esse levante da Guarda Nacional foi aí, junto com a libertação dos escravos, o golpe final na monarquia, dado pelo próprio imperador Dom Pedro II. Tá? Então, foram o quê? Pouquíssimos meses, de julho a novembro de 1889, tá? Que o Visconde de Ouro Preto vai ficar no poder, e no dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele vai chegar para o Dom Pedro II e ele vai explicar para ele que o Brasil ele não tolerará mais uma monarquia como sendo o seu regime de governo. Só para que você entenda, Marechal Deodoro da Fonseca e Dom Pedro II, eles eram inclusive próximos. Tá? Então, pessoal, eu trouxe aí para você, ó, tá aqui, ó, essa imagem da família imperial brasileira, tá? Inclusive, logo aqui, ó, tá a Princesa Isabel, tá? Que assinou o processo de libertação dos escravos, tá? Os seus filhos, né? Tá? Enfim, toda a família imperial que a partir de agora eles serão convidados a voltarem para Portugal. Tá? Então, houve uma reação mínima ali, entendeu? De impedir o crescimento da bandeira republicana. Tá? Houve uma intenção de não deixar que esse processo republicano fosse até o final, mas uma coisa muito interessante, pessoal. Dom Pedro II, ele não levantou um grande exército contra, tá, os revoltosos brasileiros, como foi feito, por exemplo, na época do período regencial. Entendeu? Ele aceitou. Né? Uma coisa que até hoje, cara, nós professores de história, a gente acha isso meio estranho, né? Ele poderia ter levantado alguém aí na Europa, né, que ainda tinha um reis lá, um exército aí para ajudar ele a tomar o poder de volta, tal, né? Mas não houve um grande levante. Alguns estados, como a Bahia, por exemplo, né, ela não aceitou, a Bahia não aceitou. Outros estados não aceitaram a República e foram reprimidos na sequência ali. Tá? Houve outras revoltas, como a revolta de Canudos, por exemplo, que acreditava ainda no poder da monarquia, entendeu? Mas um levante maior de um exército vindo contra o exército republicano, contra o Marechal Deodoro da Fonseca, isso não aconteceu. Tá? Eu trouxe esse mapa para você de São Paulo, do Oeste Paulista e do Vale do Paraíba, pessoal, para te mostrar que São Paulo foi a base desse acontecimento. São Paulo estava muito forte nessa época. Tanto é, tão forte, mas tão forte, e economicamente forte, até hoje, né? Até hoje São Paulo corresponde aí a praticamente 50% de tudo aquilo que o Brasil produz, porque além de ser ainda produtor de café, de cana, né, as principais indústrias do Brasil estão no estado de São Paulo. Tá? Mas nesta época São Paulo era tão forte que quando chegar ali mais ou menos daqui 20 anos, São Paulo vai querer proclamar sua independência. Tá? E o governo republicano não vai deixar. Tá? Não vai deixar. Inclusive vão derrubar daqui a pouco São Paulo e Rio de Janeiro, que é quem estava na hegemonia do poder político no Brasil durante parte desse período. Quando chegar em 1930, Getúlio Vargas do Rio Grande do Sul vai se tornar presidente da República. Você está me entendendo? Então a República, ela já começou mal. A República, ela já começa cambaleando. Entendeu? Começa com 2 presidentes militares e daqui a pouco quem serão os presidentes, quem serão os governadores, serão os fazendeiros. Tá? E continua até hoje continua esse negócio aí, tá bom? Então, já trouxe para você aí que, né, foi um período de
muitos problemas, muitas dificuldades, entendeu? Então, a partir de agora, o Brasil vive um momento republicano, tá? Republicano. A primeira fase da República vai se chamar República da Espada. Por quê? Porque tanto o Marechal Deodoro da Fonseca quanto o Marechal Floriano Peixoto tinha ali como parte do seu uniforme uma longa espada, tá joia? Então, essa primeira fase da República já vai começar com um problema, tá? Essa imagem que eu trouxe para você aí, uma foto, tá? De uma revolta que aconteceu, que se chama Revolta da Armada, tá? Que foi o primeiro grande problema, tá? Que o governo republicano teve. Tá joia, pessoal? Essa foi a nossa aula aí sobre a transição da monarquia para a república. Foi muito legal estar aqui com você nessa aula. Eu espero que você tenha gostado, tenha entendido o que foi a monarquia, o que foi a república. Foi muito bom estar com você e eu te aguardo na nossa próxima aula. Até lá, valeu, tchau, tchau.